Bom, hoje é um dia muito especial, porque a gente está concretizando aí a idealização de um projeto muito querido, né? A gente inicia aqui o primeiro episódio do nosso Pod Jurídico e, primeiramente, eu queria me apresentar para vocês que vão nos acompanhar aí nessa jornada. Eu sou a Mayara, advogada, né? Tenho um MBA em Contabilidade e Direito Tributário, com extensão em Compliance Contábil. Em agosto, eu finalizo a especialização em Direito Societário pela PUC. Atualmente, eu sou gestora do Departamento de Conformidade do Grupo Maltês e eu estou muito feliz por estar aqui com dois colegas, né? Com os quais eu tenho o privilégio aí de compartilhar o pequeno caos que é a nossa rotina jurídica. Certo, Jonathan? Certo. Olá a todos que estão nos assistindo. Me chamo Jonathan, tenho 25 anos, sou formado em Direito pela Faculdade Integrada de Bauru, famosa FIB, né? Quem mora aqui em Bauru conhece. Atualmente sou advogado no escritório maltês e atuo com foco no direito societário e direito tributário. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse projeto com duas amigas que vêm junto dia a dia no trabalho. E é isso, espero que vocês gostem do nosso conteúdo, né, Laura? Olá, pessoal. Eu sou a Laura Falcão, tenho 23 anos. Estou cursando o último período do curso de Direito na faculdade, na instituição Toledo, aqui de Bauru. Já fui aprovada na OAB 37 e também compartilho com eles o gosto pelo direito societário e pelo direito tributário e com certeza também compartilho desse sentimento de alegria e gratidão por estarmos concretizando, né, tirando do papel um projeto que foi muito idealizado e esperado por nós. Certo? Então, dadas as devidas apresentações aí, eu gostaria de ressaltar que a ideia do nosso pod jurídico surgiu a partir da necessidade dos nossos próprios clientes, né? Então, muitas vezes a gente recebe questionamentos acerca da área que a gente atua, né? E normalmente eles vêm acompanhados de vídeos, famoso TikTok, né? E de matérias que podem acabar, mesmo que de forma não intencional, sugerindo algumas medidas que não necessariamente são as mais assertivas ou até mesmo possíveis juridicamente, né? Então, é sabido que a gente atua aí num contexto normativo extremamente complexo, ainda mais se tratando de demandas que envolvem direito empresarial e tributário, que é a área que a gente atua. Sim. Né? A título de exemplo, como eu bem mencionei aí publicamente em outras oportunidades, nós tivemos estudos realizados por fontes bem confiáveis, como o próprio IBPT, por exemplo, né, que contabilizaram aí no período de 88, que foi a promulgação da Constituição, até 2019, a edição mais ou menos de aproximadamente 6 milhões de normas, né? Isso aí é um absurdo, que quer dizer mais ou menos umas 500 normas editadas por dia ou 700 normas editadas por dia útil. Né, assim, é surreal. Por isso que quando a gente fala nosso caos jurídico, que realmente é um caos muita jurídico. Coisa. Né? Então, pra gente que tá ali todos os dias, imagina pro cliente que tá recebendo informação a todo momento, de todos os lados, né? Gera aquela insegurança ou aquela propriedade um pouco até inadequada. Sim. Então, a partir daí, a gente decidiu tratar publicamente alguns temas, né? E minimamente contribuir com o esclarecimento de alguns assuntos que são recorrentes no âmbito do direito empresarial. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar de um assunto que vem sendo muito questionado pelos clientes e discutido também no judiciário, mas que, em contrapartida, ainda não tem definições certas que amparem totalmente a pretensão dos contribuintes, que são a pretensão dos empresários, nossos clientes, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o ITBI, na integralização do capital social, e vai puxar um pouco da ótica do tema 796 do STF. Que em que pese ele tenha sido aí decidido lá em 2020, ele trouxe algumas vertentes que até hoje geram grande discussão. Né? Então, só para fazer uma breve introdução aqui para a gente, a Constituição Federal de 1988, né, ela atribuiu aos municípios a competência para a instituição do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ou seja, o ITBI. Isso ficou registrado no artigo 156, inciso 2. Em regra, a incidência tributária ocorre pela transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou a cessão física de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, conforme também no disposto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 35 do Código Tributário Nacional. Bem dizer, né, toda vez que a gente vai fazer uma transferência de propriedade de um imóvel a título oneroso, seja ela qual for, os municípios virão e vão tributar. Então, a gente vai pagar aí, acho que 2 a 3% sobre o valor da transação, né? Ou, na verdade, sobre o valor do imóvel ou o valor de atualização venal da prefeitura, o que for mais alto.
esse imposto ele é recolhido, né? Então, dentre os atos onerosos de transmissão de propriedade de bem imóvel, né, que representam hipóteses de incidência do próprio ITBI, a gente encontra também a integralização de capital social de pessoa jurídica de bem imóvel. Então, a Constituição Federal prevê ainda algumas hipóteses de imunidade do ITBI. E aí que a gente entra na nossa discussão, que veio o tema 796, que vai e discute até qual alcance tem aí a imunidade prevista na Constituição Federal, no parágrafo 2º do 156, em relação ao ITBI, em se tratando de integralização de capital social. Por quê? Lá no artigo 156, ele fala que existe essa previsão da imunidade quando você vai fazer a integralização de bens imóveis no capital social, ou seja, eu vou pegar um bem imóvel que eu tenho na minha propriedade física e vou transferir para a jurídica em troca de participação societária. Nesse caso, a priori, eu teria a imunidade de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Entretanto, existe uma ressalva nesse artigo, né, que diz que se a atividade da minha empresa, não é nem atividade, né, se o faturamento da minha empresa for preponderante, oriundo de atividade imobiliária, eu não tenho essa imunidade. Então, aí acabou gerando-se uma discussão, mas o entendimento que a gente tem hoje, né, é de que se eu tiver esse faturamento preponderante de atividade imobiliária, esse alcance da imunidade do ITBI não vem até a mim. Então, eu só consigo integralizar sem pagar o ITBI, desde que eu não tenha esse faturamento preponderante. E aí, obviamente, geraram várias discussões acerca desse assunto. Veio o tema 796, que está relacionado ao alcance da imunidade do TBI, mas não necessariamente nesse contexto, mas esse contexto acabou sendo trazido pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, que a gente vai discutir aqui mais para frente. Então, assim, basicamente é só para fazer uma introdução daquilo que a gente vai tratar hoje. Aí eu queria ver de vocês aí, gente, sobre esse assunto, sobre o tema 796, o que aconteceu, por que ele aconteceu, vamos lá. Vamos contribuir. O incidente, né, que originou o tema 796, ele aconteceu no estado de Santa Catarina, onde uma empresa ela foi realizar a integralização de 17 imóveis que juntos totalizam um montante de um pouco mais de R$800 mil. Contudo, desse valor, apenas 24 mil seriam destinados a título de capital social, enquanto que o restante seria como reserva de capital. E pelo artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, como a Maiara bem mencionou, a integralização dos bens na sociedade, quando é para capital social, ele tem a imunidade. Contudo, nesse caso, quando a empresa realizou a transferência, o município ele reconheceu essa imunidade apenas referente ao valor de R$24 mil. E todo o restante, que seria integralizado como reserva de capital, ele foi tributado. E a empresa, inconformada com essa situação, ela impetrou um mandado de segurança, onde liminarmente ela pediu a suspensão da exigibilidade do ITBI sobre todo o valor e, no mérito, a desconstituição do lançamento. A sentença, em primeiro grau, ela reconheceu essa imunidade em todo o valor, porém, foi feito o recurso de apelação com o reexame necessário, no qual restou reformada a sentença, no qual decidiu que incide o ITBI sobre o valor que não foi integralizado na sociedade a título de capital social. Ou seja, apenas os 24 mil integralizados nessa empresa, ele seria abarcado pelo Instituto da Imunidade Tributária. E todo o restante a título de reserva de capital, ele seria tributado. A empresa, ela opôs os embargos de declaração, eles foram rejeitados, e em seguida foi interposto um recurso extraordinário sobre a fundamentação de que houve a violação expressa do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição, bem como os princípios da reserva legal, da segurança jurídica e da autonomia da vontade. E devido às movimentações jurídicas que esse caso acabou gerando, em março de 2015, o plenário reconheceu a repercussão da matéria para debater qual seria o alcance da imunidade tributária prevista na Constituição. E, inicialmente,
o ministro Marco Aurélio, ele decidiu de forma favorável ao contribuinte, dizendo que essa imunidade, ela iria abarcar todo o valor que seria integralizado na sociedade, porque para ele, o principal objetivo do contribuinte originário era fomentar a economia. Contudo, ele acabou sendo o voto vencido, e o ministro Alexandre de Moraes, ele deu o voto final, no qual acabou fixando a tese do tema 796, no qual restou decidido que a imunidade tributária em relação ao ITBI prevista no inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. E hoje vem gerando muitas discussões acerca do que foi dito nesse voto, quais foram as interpretações que é possível ter a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, né, Mayara? Sim, quando a gente pensa que a edição de 6 milhões de normas já é o suficiente, vem o judiciário e contribui um pouco mais com o caos jurídico. Tá fácil a vida, né? Tá fácil. Tá fácil. Bom, então assim, Laura, embora o tema 796 a priori tenha tratado sobre a imunidade do ITBI, no tocante a não alcançar o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado quanto ao que se refere à reserva de capital, veja bem, reserva de capital. Então, eu integralizei o imóvel de 100 e poucos mil por 24 mil para o capital social e o restante foi para fins de reserva, né? Então, aí decidiu-se no STF que a imunidade não alcançaria essa diferença e que ela seria tributada. Perfeito. Ponto, né? Sim. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes, né? Ao proferir o seu voto, e ele acabou trazendo uma nova interpretação, dentre a fundamentação do voto dele, sobre o artigo 156, parágrafo 2º da Constituição. E isso criou discussões aí que estão sendo muito fomentadas no judiciário, né, que é uma interpretação diferente daquilo que eu havia trazido no início aí da nossa conversa sobre a imunidade do ITBI em relação às empresas, né? Então, antes do julgamento do tema 796 do STF, né, os municípios, bem como o entendimento das próprias jurisprudências, eles se utilizavam da clássica interpretação sobre a preponderância ou não da atividade imobiliária para fins de análise da imunidade do tributo. Ou seja, né, para que uma sociedade pudesse se valer de uma norma de imunidade, ela estaria condicionada à comprovação de documentos contábeis ao fisco municipal, né, mediante a abertura de um procedimento de fiscalização, submetida a cópia de livros fiscais, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, etc., aí, né, como outros documentos, com a finalidade de demonstrar a sua receita operacional, de que ela não era preponderantemente imobiliária. Então, isso justamente porque é a interpretação atual do 156, parágrafo 2º, né, que é consolidada pelo próprio CTN e pelas normas municipais, de que há necessidade de comprovar isso quando você está tratando de uma integralização para o capital social, e só assim você teria o alcance da imunidade, né? Então, de acordo com a fundamentação do voto, né, do Alexandre de Moraes, foi realizada uma nova interpretação, que nada mais é que foi a distinção entre as imunidades desse artigo 156. Então, ele separou o artigo, não precisamente o 156, mas o parágrafo 2º, ele separou em duas partes, né? E falou o que era integralização para fins de realização de capital e aquilo que era fusão, cisão e incorporação, né? Então, o ministro ele acabou concluindo no voto dele que a hipótese de imunidade relativa à integralização de capital social seria incondicionada, ou seja, não dependeria do meu faturamento preponderante quando eu estou tratando de integralização para o capital social. E na hipótese de fusão, cisão ou incorporação, que é a segunda parte desse parágrafo, ele falou que a imunidade só seria aplicável caso a sociedade incorporadora do patrimônio imobiliário não desenvolvesse atividade preponderantemente imobiliária, né? Então, como ele mesmo disse no próprio voto lá, em outras palavras, né? Vamos tentar trazer um pouco aí do inciso 1 do parágrafo 2º, a segunda oração contida no inciso 1, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente
for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ela revela uma imunidade condicionada à não exploração pelo adquirente de forma preponderante da atividade de compra e venda de imóveis, né? De locação ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa a expressão nesses casos. Então, vamos lá, para a hermenêutica jurídica, né? Então, ele foi lá a fundo quando o Constituinte elaborou a norma. O que o Constituinte estava pensando no momento em que ele elaborou a norma? Por que ele separou lá no inciso a parte de integralização do capital social, difusão, cisão e incorporação? Por que ele não colocou tudo junto e jogou a condicionante no final? Por que ele separou pela vírgula e depois veio com nestes casos? Então, nestes casos, não alcança o outro caso, que é a primeira parte do inciso. Eu sei que é extremamente confuso e às vezes até para quem não tem muita familiaridade com o assunto, entender isso e saber interpretar isso é complicado. Até porque a gente já vem de um histórico de interpretação, né? De anos em que não houve essa segmentação de interpretação do artigo. E aí vai ser complicadíssimo, porque a gente está falando de inconstitucionalidade de uma norma, né? Isso vai ter que, de qualquer forma, subir para o STF de novo para discutir acerca da interpretação, porque dessa interpretação surgiu o artigo do CTN, dessa interpretação surgiram as normas municipais, que falam que se a empresa tiver o faturamento preponderante de atividades imobiliárias, ela vai sim recolher o ITBI, ela não estará imune na integralização do capital social. Então, se a gente derrubar e reverter essa interpretação, a gente vai ter que declarar a inconstitucionalidade, sim, inclusive dessas normas que hoje estão vigentes. Então, olha o caos, né? E aí, nesse ínterim aí, a gente acredita, de fato, como eu já mencionei aqui, que em breve a gente vai ter novas discussões aí no STF sim, por certeza, conta desse assunto, é inevitável. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí de como está sendo discutido, enfim, no judiciário hoje, mas tem sido muito fomentado. E o outro ponto que ele trouxe, na verdade, não foi nem o ministro Alexandre de Moraes que trouxe no voto, aí são os municípios, né, que estão fazendo uma interpretação um pouquinho tendenciosa acerca do que se ficou resolvido aí no tema 796, porque ele disse que não tem o alcance da imunidade do ITBI a diferença de valor entre que você direcionou para o capital social e que você colocou a título de reserva. Então, se eu peguei e integralizei 100 e poucos mil e 24 direcionei para o capital social e o restante para fundo de reserva, eu vou tributar a diferença. É isso que o STF definiu. O que os municípios estão falando? Que se eu integralizo um bem no valor de 10 mil reais e eu jogo tudo para o capital social, e o município entende que aquele bem que eu integralizei não vale 10 mil reais, que para ele o valor de mercado é 100 mil reais, ele está querendo cobrar a ITBI da diferença. Uhum. Mas veja bem, eu não estou integralizando a diferença como reserva de capital. A norma hoje ampara que eu integralize no capital social da empresa um bem pelo valor declarado no imposto de renda. Então, se eu comprei aquele bem por 10 mil reais e declarei no meu imposto de renda por 10 mil reais e integralizo ele e os 10 mil reais vai direto para o meu capital social e o meu faturamento não é preponderante de atividade imobiliária, eu tenho o alcance da imunidade de ITBI. Sim. Agora, não pode lá o município chegar para mim e falar, viu, ok, você integralizou por 10 mil reais, que é o valor que você declarou no seu imposto de renda, mas eu entendo que esse imóvel que você está integralizando, para mim, aqui na prefeitura, o valor venal dele é 100 mil reais. E eu não vou te dar imunidade, você vai ter que recolher a diferença entre o valor que você integralizou e o valor que eu entendo que o seu imóvel tem. Caos. Mais uma vez, o caos. Porque agora, gente, oriundo de um tema 796 que está sendo discutido no STF, que, aliás, que foi discutido no STF, né, e gerou aí repercussão geral, a gente tem outras duas situações que estão novamente congestionando o judiciário e que, num dado momento, tem que voltar para o STF para decidir. Então, a gente tem aí o voto do Alexandre de Moraes, em suma, né, resumindo, que trouxe uma nova interpretação, que foi lá atrás tentar entender o que o Constituinte queria dizer quando ele fez a elaboração do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, e aí dizendo que, olha lá, você aí, empresa, quando for integralizar, não importa se seu faturamento é de atividade imobiliária, não pague o ITBI. E aí até vem os clientes até a gente, vocês sabem, perguntando, bom, então não vou pagar mais? Calma, calma, não foi isso que o tema 796 tratou.
né? Assim como vem os municípios agora querendo cobrar algo que também não está abarcado naquela discussão, né? Então, gente, é caos, né? Né, Jonathan? Fala um pouquinho aí, Jonathan. Depois dessa aula, a gente pode até acabar o podcast aqui, né? O episódio. Não, mas é muito interessante a gente tratar sobre esse tema, até porque nessa decisão do STF, onde se levanta a questão do que entra como reserva de capital, a gente vê como uma segunda condicionante, né? Então, se eu integralizo, como bem dito, o valor por R$10.000, né? E se entende que o imóvel, na verdade, ele vale R$20.000, sobre essa diferença se tributa o ITBI, né? Porém, levando nessa toada de segunda condicionante, a gente tem que lembrar que para ter uma segunda é porque existe uma primeira, né? Sim. E a primeira condicionante, ela vem lá no artigo 37 do Código Tributário Nacional, né? Amparado ali no seu parágrafo 1º e parágrafo 2º, né? E ali, o que ele vai fazer? Ele vai tratar as empresas de uma maneira diferente, né? Porque você vai pensar, poxa, então todas as empresas vão ser tratadas da mesma forma, a minha empresa tem 5 anos já de existência, a empresa do meu vizinho ali tem uma só. Essa questão de receita operacional vai valer para mim da mesma forma que vale ali para o outro colega? Não, né? E aí essa condicionante vem no artigo 37, onde a gente vê as figuras da empresa, as empresas chamadas empresas novas e empresas velhas, né? A empresa velha, ela está ali amparada no parágrafo 1º. O que seria ela? Ela seria aquela empresa que já está ali no mercado ali para 4, 5 anos para mais, né? Então ela já está ali exercendo sua atividade, tem seu faturamento certinho. E em determinado momento, os integrantes ou um dos integrantes decide integrar no capital social um bem imóvel, né? E o que acontece? Quando ele coloca esse bem imóvel na sociedade, ali se cria um marco, né? O que seria esse marco? A partir desse momento, o fisco municipal, ele vai ter 2 anos para trás da integralização desse imóvel para pegar de renda da empresa, né, desse faturamento, e 2 anos para frente para pegar, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai oferir a maior receita operacional. Se a receita operacional for para mais de 50% destinada a transações imobiliárias, vai ser incidido o ITBI. Então, a pessoa vai realizar o pagamento integral do ITBI sobre o imóvel integralizado. Ele não vai ter mais a imunidade que dispõe ali o STF, nem o artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá? Isso para empresas chamadas empresas velhas, que estão ali no mercado há mais de 5 anos. Mas e para empresas novas, aquelas empresas que eu acabei de abrir, as famosas holdings, né, hoje em dia, que se tem falado muito de planejamento societário, que é muito importante, e na maioria das vezes é para realmente preservar um patrimônio. Nesses casos, o que vai acontecer? Tá? Não são só as empresas recém-constituídas de imediato. São empresas também que foram constituídas há menos de 2 anos da integralização de imóveis também no capital social. Essas empresas são consideradas empresas novas. E o que vai acontecer? O fisco vai dar um prazo da integralização do imóvel de 3 anos. Então, eu integralizei meu imóvel na abertura da minha empresa, ou 2 anos, até 2 anos após a abertura da minha empresa, o fisco vai ter 3 anos para frente para verificar qual foi a minha atividade preponderante, tá? E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, principalmente no dia a dia. Na hora de fazer o planejamento, tem muita gente que fala assim, olha, abre a empresa, integraliza os bens e não faz movimento na empresa que você não vai pagar o ITBI. Né? Fica ali 3 anos sem fazer, sem oferir nenhuma renda que você não vai pagar o ITBI. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Tá? Se você fizer isso, você vai cair numa grande cilada, vamos bem dizer assim. Por quê? O que entende o tribunal? Que eu preciso demonstrar a oferição de receita. Se eu não tenho a oferição de receita, simplesmente não tem receita nenhuma, eu vou incidir o ITBI, tá? Então, tendo renda, nesses casos, mais de 50% operacional de bens imóveis, né, auferidos através de bens imóveis, ou simplesmente deixar a empresa sem movimento nenhum, a pessoa vai pagar ITBI da mesma forma, não vai mudar em nada, por conta dessa questão. Precisa ter a movimentação na empresa velha e empresa nova. Isso tem que ficar muito claro para qualquer pessoa que queira fazer um planejamento, que queira integralizar imóveis e queira se beneficiar dessa imunidade tributária que existe. Por que não fazer isso, não é? Sim. Por que não? Exato.
E, Mayara, levando em consideração isso que o Jonathan trouxe em relação ao marco temporal, em relação ao faturamento, como isso vem sendo desdobrado atualmente com as discussões jurídicas, tendo em vista o voto do ministro Alexandre de Moraes que você trouxe? Perfeito. Bom, a gente falou acerca aí da nova interpretação, né, do artigo 156, parágrafo 2º. O Jonathan também trouxe aqui para a gente agora a questão da fiscalização, porque ainda hoje o entendimento é de que se houver o faturamento preponderante, não tem o alcance da imunidade. E aí a fiscalização corre muito acirrada em relação a essas empresas detentoras de imunidade a priori. Né? E aí tem essa diferenciação que o Jonathan também colocou aqui, das empresas mais velhas, das empresas novas, das má orientações, né, que muitas vezes acabam chegando e aí acabam gerando um problema ao invés de trazer uma solução. E aí, se tratando do judiciário, o que acontece aí com essa interpretação trazida pelo Alexandre de Moraes? Muitos advogados têm se utilizado da fundamentação jurídica que ele colocou no voto dele para ir para o judiciário pleitear benefícios ao contribuinte no tocante ao alcance da imunidade do ITBI, também para as empresas que têm atividade e faturamento preponderante com fins imobiliários. Então, primeiramente eu pergunto, é possível defender o contribuinte o contribuinte no judiciário? Dá, né? Mas a gente não tem uma solução engessada. A gente tem várias formas, né, de fazer isso. E como tudo no direito, depende. Perfeito. E aí, assim, depende muito do caso, depende do cliente, depende da expressividade do patrimônio, né? Depende do valor que a gente está tratando, porque toda demanda judicial tem um risco, né? Então, hoje, o que a gente pode fazer para esses contribuintes que têm faturamento preponderante de atividade imobiliária e entendem ou não querem recolher o ITBI, né? Já que a gente não tem uma interpretação diversa, mas ela ainda não é a que é preponderante no ordenamento. Então, assim, podem ser ajuizadas ações de repetição de indébito, então o contribuinte recolhe e depois vai lá e ingressa com uma ação para ter esse valor pago que ele entende que é indevido. Pode ter consignação dos valores em juízo, com pedido de suspensão das cobranças, até que se defina, né, se vai ter o alcance da imunidade ou não. E alguns advogados aí um pouco mais ousados até estão fazendo impetração de mandado de segurança, que é um assunto um pouco mais delicado, porque aí você depende de um direito líquido certo, e não é o caso aqui nessa situação, né? Convenhamos, porque ainda existe toda uma discussão pela frente, né? Mas todas essas ações têm as consequências, né? E assim, uma coisa mais interessante, né? Como que o judiciário tem reagido a isso, a essas demandas, essas lides que estão acontecendo? Então, num primeiro momento, as decisões elas estão sendo preponderantemente favoráveis ao fisco, tá? E não ao contribuinte. Então, quando o contribuinte ingressa com uma ação para não pagar o ITBI na integralização do capital social, mesmo tendo faturamento preponderante de atividade imobiliária, o judiciário tem a priori negado os pedidos em sua maioria. Inclusive, né, recentemente a gente compartilhou aqui entre a gente, num grupo de estudo, uma reportagem, uma notícia que saiu no Valor Econômico, que foi feito um estudo a pedido deles, né, para um escritório de advocacia, e foi feito um levantamento de agosto de 2020 até agosto de 2022, né, que é quando se iniciou aí lá atrás, 2020, a questão do tema 796, gerou todos esses apontamentos. E as pesquisas disseram o seguinte, que naquele período haviam 251 decisões acerca do assunto e que 94% delas era profisco. Então, assim, isso varia muito de região, de entendimento, tanto que, tá tudo perdido? Não, não tá, é o começo, né, uma caminhada. A gente tem também uma situação muito interessante, em que pese 94% dessas decisões tenham sido profisco, uma situação muito interessante que aconteceu em Brasília, recentemente também. Então, a pessoa foi integralizar, não quis pagar, né? E o município falou, não, você vai pagar o ITBI, porque você tem faturamento e atividade preponderante imobiliária. E ele falou, não, então eu vou para o judiciário. E foi para o judiciário. E esse foi um dos casos favoráveis, né? Um dos 6% lá do contribuinte. Mas que foi muito expressivo. Porque nesse meio tempo, acabou gerando um incidente de inconstitucionalidade acerca da matéria. E isso foi para o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E lá estavam todos os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E por unanimidade, eles acolheram a fundamentação jurídica do contribuinte, que veio direto da fundamentação jurídica do voto do Alexandre de Moraes, e disseram que
é inconstitucional a lei municipal que fala que aquela empresa tem que pagar o ITBI tendo o faturamento preponderante imobiliário. Ou seja, lá no Distrito Federal, quando os contribuintes forem a pleito por esse pedido, a possibilidade de ter uma notícia boa é grande. Já tem um precedente. Já vê uma luz no fim do túnel, né? Sim, porque estavam todos os desembargadores. E a decisão foi unânime, né? E a gente vê que por aí não está muito distante disso chegar novamente no STF, né? É que essa foi uma decisão para um caso isolado, mas enfim, acaba gerando precedente. No estado de São Paulo, ainda preponderantemente, a gente está com uma decisão mais favorável para o fisco. Então, é aquela questão, né? A gente não pode partir para aventuras jurídicas, mas também a gente não pode deixar de defender aquilo que a gente acredita, né? Exato. Porque as mudanças, elas ocorrem a partir do momento em que você acredita, define, interpreta e defende. E aí essa ideia pode ser comprada. Tanto pode que quando veio esse voto do Alexandre de Moraes e toda essa fundamentação, olha lá, a priori, né? A viagem do cara ir lá buscar no pensamento do Constituinte, aonde chegou. Né, um entendimento que nós tínhamos consolidado de anos, que reflete o CTN, que reflete as leis municipais, parou num Conselho Especial de Brasília, no qual eles declararam, né, decidiram pela inconstitucionalidade da norma municipal. E mudou todo o cenário. E aí a gente caminha para isso, né? Então, assim, eu acredito que o escopo aqui da nossa conversa, da nossa troca, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que a gente faz nos nossos grupos de estudo, quando a gente está fazendo um planejamento societário e, enfim, a gente precisa estudar uma melhor situação, uma melhor estratégia para o cliente e trazer esses assuntos para cá para poder contribuir. Obviamente que dúvidas surgirão. Como eu disse, é um assunto complexo, cheio de nuances. Tem muita guerra ainda. Tem muita discussão pela frente. Então, a gente está aqui justamente para isso, né? Para compartilhar e para trazer. Porque é difícil quando chega uma informação pela metade para o cliente. Sim. E ele tem uma interpretação. Imagina um cliente chegando para você e falando: doutor, eu li aqui, ó, que eu não preciso mais recolher o ITBI. Aí a gente tem que explicar. Ó, meu querido, aqui a gente teve uma... né? Então, o que a gente está fazendo aqui justamente é isso. Né? Trazer um pouquinho mais de segurança jurídica, o que já é difícil nesse contexto aí que a gente tem bem complexo, né? Então, eu queria agradecer vocês, né? Acho que a gente falou bastante acerca do ITBI. Sim. Agradecer ao pessoal que vai nos acompanhar a partir de então, deixar um spoiler, que a gente vai trazer outros temas muito interessantes no âmbito do direito empresarial e tributário, que a gente vai ver com convidados também, né, especialistas no assunto, para poder contribuir ainda mais com a gente, contribuir ainda mais com as informações, com sua experiência. E eu acho que é isso, pessoal. E aí? É isso. Eu espero que todos tenham gostado, que você... Eu quero agradecer também hoje, foi muito bacana esse primeiro episódio. Se vocês gostarem, ou se não gostaram também, dá o joinha, segue a gente nas redes sociais, faz questionamentos, que a Laura vai estar lá para responder tudo, né? Com certeza. Fala aí pro pessoal onde que a gente vai estar respondendo, onde você vai estar respondendo tudo para eles. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a quem nos acompanhou, que vai continuar nos acompanhando nessa caminhada, agradecer os meus colegas que contribuíram aqui com a gente e convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram, que nós vamos estar respondendo vocês, nós vamos estar soltando as informações de quem serão os convidados, quais serão os nossos temas. Então, nós queremos também ouvir de vocês opiniões, alguns questionamentos que nós também vamos fazer vídeos respondendo para também criar essa proximidade entre a gente, vocês e no âmbito empresarial. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. É isso, Obrigada, obrigado. gente. Tchau. Tchau, tchau.